Olá pessoal, tudo bem? Retomando então a nossa aula, nós paramos nesse slide onde nós vimos os tipos de contas relacionado com seus tipos de análise. Então, contas patrimoniais e de resultado, com um relacionamento a uma análise contábil financeira e a uma análise contábil econômica, tá? Dando continuidade, essas contas contábeis, nós temos aqui uma representação delas, um elenco dessas contas. Vejam, ativo, representado pelos bens e direitos e suas respectivas subdivisões. Passivo, que são representados pelas contas de obrigações e suas subdivisões. Receitas e despesas, como nós acabamos de ver. Então esse é o plano de contas, é o elenco de contas, é o conjunto de contas previamente estabelecido que norteia os trabalhos contábeis de registros de fatos e atos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. Tá? Duas das principais demonstrações contábeis nós conhecemos por balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Então, este plano de contas, este elenco de contas, vai nos acompanhar aí durante todo o nosso ano letivo. Uma cópia desse plano de contas, desse elenco de contas, foi fornecida, foi fornecida para vocês em sala de aula, vocês têm, tá? Caso porventura tenham perdido alguma coisa, vocês solicitam para mim depois, eu reencaminho o arquivo para vocês poderem imprimir. Tá? Mas isso vocês já têm, foi entregue aí para cada um em sala de aula. Tá? O objetivo do plano de contas: estabelecer normas de conduta para o registro das operações da organização. E na sua montagem devem ser levados em conta 3 objetivos fundamentais. O primeiro, atender a necessidade de informação da gestão, da administração da empresa. Fato, o plano de contas, ele tem que ser personalizado para as necessidades empresariais. Então a empresa, ela tem a liberdade de adequar, de criar as contas contábeis, tá? Inerente à sua atividade. Entretanto, tem que observar um formato compatível com os princípios de contabilidade e com a norma legal de elaboração do balanço patrimonial e das demais demonstrações contábeis. Aqui nós temos a base legal, a Lei 6.404, a chamada Lei das SAs. Ela já teve aí uma atualização, tá, com a Lei 11.638 e várias outras atualizações que a gente vai ver durante o curso. Mas a base legal, primeira legislação sobre o assunto, é a 6.404. E o item C, adaptar-se tanto quanto possível às exigências dos agentes externos, principalmente a legislação do imposto de renda. Então vamos lá. Eu tenho que atender às necessidades da empresa, atender às normas legais de contabilidade e atender também os agentes externos, a legislação do imposto de renda, a Receita Federal. Então ela também tem interesse nesse plano de contas. Ela nos dá, como a gente vai ver a seguir aí, um plano de contas referencial, e os nossos planos de contas empresariais, ele tem que atender, ele tem que se adaptar, se adequar a essas exigências também. Vamos lá. O lançamento contábil é o meio pelo qual se processa a escrituração. Nós já vimos isso. E a gente só faz o lançamento contábil, com o auxílio do plano de contas, como a gente acabou de ver. O lançamento contábil, ele leva em consideração o método das partidas dobradas, que vem a ser o método das partidas dobradas. Para cada valor lançado a débito, haverá também um lançamento a crédito de valor correspondente. Tá? A partida dobrada é um conceito já bastante antigo. Luca Pacioli, no século XV, escreveu um livro de matemática. Ele era um matemático, o pai da contabilidade era um matemático. Em um dos seus capítulos, ele escreve sobre o método das partidas dobradas. E a gente utiliza esse método aí, essa metodologia, até hoje. Olha quão visionário ele foi. Nós temos aqui um quadro auxiliar de escrituração,
né? Nós vimos isso em sala de aula, eu me recordo de ter passado para vocês em lousa, ou seja, né, para as contas patrimoniais, contas de ativo e passivo, quando aumenta o ativo a gente debita, quando diminui o ativo a gente credita, quando aumenta o passivo a gente credita, quando diminui o passivo a gente debita. E para as contas de resultado, mesma coisa, toda vez que tiver uma despesa, elas são debitadas. E toda vez que ocorrer uma receita, elas são creditadas. Eu passei na lousa para vocês um resuminho desse quadro, que é exatamente o que a gente vai ver a partir de agora. Num exemplo prático. Então vamos lá. Esse é o resuminho que eu passei na lousa para vocês. Tá? E a gente vai utilizar como base esse resumo para realizar os lançamentos contábeis. Então muita calma nessa hora. Nós vimos pouco exercícios de contabilidade em sala de aula. Aí logo veio o recesso. Então enquanto vocês estavam iniciando, né, debutando aí nos lançamentos contábeis, veio o recesso. Agora você passou 30 dias, é normal que a gente sinta um pouco daquela dificuldade. Então eu vou fazer pausadamente, eu vou explicar, eu vou fazer aqui um relacionamento com esse quadro de resumo. Tá? O ideal, prestem bastante atenção nesse vídeo, vocês têm acesso a ele aí a qualquer momento, aí depois vocês tentam refazer o exercício sem o auxílio do vídeo, vocês tentam, né, utilizar aí a matéria, tentam refazer o exercício, tentam dar uma revisada. Eu estou à disposição de vocês aí através do nosso canal de comunicação para tirar dúvidas com relação a esta revisão, tá? Que fique bem claro, né? Todo este conteúdo não é um conteúdo novo, é um conteúdo de revisão importante para que a gente possa dar aí andamento em nossa disciplina. Então vamos lá, vamos começar o lançamento contábil. Então toda empresa começa, ela abre através da constituição do capital social. Tá? E nesse nosso exemplo, o sócio 1 constituiu, né, integralizou R$100.000 do capital social em dinheiro e o sócio 2, R$100.000 através de um veículo. Então como é que fica este lançamento contábil? Então R$100.000 do sócio 1 vai entrar onde? Na conta caixa. Né? Então ele entrou em dinheiro, não está informando aqui que é através de depósito bancário, ele está entrando em dinheiro. Então onde que ele vai entrar? Na conta caixa. Vamos lá, conta caixa é ativo ou passivo? Conta caixa é um bem, bem é um ativo. Quando aumenta, quando entra valor na conta caixa, a gente lança a débito, a gente debita a respectiva conta. Então lança a débito. Relembrando, né, o lado esquerdo aqui do nosso razonete são os lançamentos a débito e o lado direito aqui do nosso razonete são os lançamentos a crédito. Então vamos lá. Então a primeira perninha aqui do nosso lançamento foi realizada. Importante observar, igual nós vimos no slide anterior, que o método das partidas dobradas requer uma contrapartida. Nenhum lançamento, né, vai ser perneta, vai ter apenas um lado. Ele sempre tem que ter o crédito correspondente. Então, para cada valor lançado a débito, eu tenho que ter um valor correspondente lançado a crédito. Então, qual que vai ser o próximo lançamento? Que a gente chama de contrapartida. Eu estou entrando com R$100.000 em dinheiro para constituir o quê? O capital social. Então, esse vai ser o nome da nossa conta. Capital social. Capital social, nós vimos lá na aula 1, na representação gráfica do patrimônio, que o capital social é um elemento do passivo. Passivos são obrigações. Então, passivo. Está entrando um valor, não tinha nada no capital social, está entrando um valor no capital social. Eu já sei que o capital social é um passivo. Quando aumenta o capital social, quando entra valor, a gente credita. Nós lançamos a crédito. Tá? Então aqui nós temos o débito e o crédito correspondente da integralização do capital social do sócio 1. E o sócio 2 também entrou com R$100.000, mas não foi em caixa, foi através de um veículo.
Tá? Mesma coisa, veículo é uma conta do ativo, ele é um bem. Quando entra valor no ativo, a gente debita, lançamos a débito. E a contrapartida, ela obedece o mesmo raciocínio anterior, é o mesmo critério. Os 100 mil reais que o sócio 2 integralizou através do veículo é um capital, vai para o capital social, que é um passivo. Quando entra, a gente acredita. Ok? Este é o primeiro lançamento contábil. Tá? Se tiverem com dúvida, pausa o vídeo, retorna, veja novamente a explicação. E claro, eu estou sempre aí à disposição para tirar as dúvidas. Nos próximos lançamentos que eu vou fazer aqui, eu vou mudar a cor para ficar mais fácil da gente visualizar no final. Detalhe, eu disponibilizo também essa apresentação de PowerPoint depois lá nos arquivos aqui do nosso Teams, tá bom? Então vamos lá. Aquisição de imóveis pelo valor de 5 mil reais. E olha que interessante, a forma de pagamento aqui já tem um complicador. Por quê? Ele pagou 50% à vista em dinheiro e o restante a prazo. Tá? Então vamos lá. 50% à vista em dinheiro e o restante a prazo. Ele está adquirindo móveis. Então nós vamos ter uma conta contábil chamada móveis. Eu sei que imóvel é um bem, bem é ativo. Quando entra valor, a gente debita débito de 5 mil reais, que é o valor dos móveis adquiridos. Lançamos a entrada do bem, lançamos os móveis, eu preciso lançar a contrapartida, a forma de pagamento desse imóvel. R$ 2.500 a crédito no caixa. Por quê? 50% foi à vista em dinheiro. Caixa é um bem, é um ativo. Quando diminui o ativo, quando sai valor, a gente acredita. Por isso que eu creditei o caixa. Lancei aqui do lado direito do razonete. E o restante? O restante foi a prazo. Então metade aqui, 50%, eu tirei do caixa e a outra metade eu ainda não paguei. Então eu vou criar uma conta do passivo chamada fornecedores. Pode ser duplicadas a pagar também, né? Muitos utilizam essa outra nomenclatura. São sinônimos na contabilidade. Para nós aqui, indiferente utilizar uma ou outra nomenclatura. Fornecedores é uma obrigação, algo que eu ainda vou pagar, restante a prazo. Se é um passivo, quando entra valor, quando aumenta o meu passivo, a gente acredita, lança a crédito. Então ficou crédito de R$ 2.500. Ou seja, esse lançamento aqui, a gente consegue visualizar bem pelas cores, lançamento nas cores vermelha, débito de 5 mil de imóveis, crédito 2.500 de caixa, crédito 2.500 de fornecedor. Professor, mas o método das partidas dobradas, ele está aqui sendo respeitado? Claro. Olha, para cada valor lançado a débito, 5 mil a débito, eu tenho um crédito correspondente. Aqui no caso se tratam de 2 lançamentos, né? 2.500 no caixa, 2.500 no fornecedor, ou seja, está respeitando sim o método das partidas dobradas. Valores a débito, valores a crédito de forma correspondente. Ok? Vamos prosseguir. 3. Compras de mercadoria para revenda, onde eu tenho aqui 100 unidades ao valor de R$ 10 cada, a prazo. Então aqui a forma de pagamento é única, tudo a prazo. Então se eu estou comprando mercadorias, eu vou utilizar um razonete com uma conta chamada estoque. Por quê? Porque é uma mercadoria para revenda. Estoque é um bem, bem é ativo. Quando entra, quando aumenta o ativo, a gente debita. Então 100 unidades a R$ 10 cada, eu tenho um valor de estoque de R$ 1.000. Ok? Então débito de R$ 1.000. Assim como o nosso quadro aqui auxiliar nos mostrou as relações. Tá? E eu estou pagando isto a prazo. Este valor é a prazo. Então eu vou acreditar qual conta? Fornecedores. Eu já tenho ela criada, não preciso criar outra. Não tem necessidade. Usa-se
a mesma conta contábil, aqui para fins didáticos de nosso exercício. Fornecedor, o conceito aqui é o mesmo. Passivo, quando entra valor, aumenta o passivo, a gente credita. Ok? Então, continuando o próximo lançamento. Depósito em banco de R$70 mil de numerários proveniente do caixa. Opa, aqui a gente já tem uma coisa interessante. Ó. O meu caixa está com R$100 mil, menos 2.500 aqui do pagamento dos móveis. Ou seja, estou com R$97.500 no caixa da empresa. Não é interessante que nenhuma empresa, qualquer que seja o seu porte, tenha aí praticamente R$100 mil no caixa. Isso não é legal. Nós sabemos que a ocasião faz o ladrão, um volume grande de dinheiro aí dentro da empresa não é a mesma segurança do que num banco, obviamente. Então, de praxe, as empresas, o que elas fazem? Tiram o dinheiro do caixa e colocam no banco, que é exatamente esse fato que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, R$70 mil está saindo do caixa. Caixa é um bem, bem é ativo, quando sai, credita. Então, R$70 mil, estamos creditando do caixa. Está aqui, ó, creditamos do caixa. E aonde está entrando? No banco. Criamos uma conta contábil, um razonete de banco, e estamos debitando o banco. Por quê? Banco é uma conta do ativo, ele é um bem. Quando entra valor no banco, debita. Então, mais uma vez, o método das partidas dobradas sendo respeitado aqui. Débito e crédito. Ok? Peço desculpas aí pelos ruídos no vídeo, né? Abro um parênteses aqui na explicação. Estou fazendo esse vídeo de casa, né? Não é um estúdio, nada disso. Então a gente está sujeito aí a barulho de veículos da rua, cachorro latindo, pode acontecer, tá? Então já peço desculpas aí antecipadamente. E vamos para o quinto e último fato deste nosso exemplo, tá? Pagamento de aluguel no valor de R$2.500 à vista e em cheque. Estou pagando o quê? Aluguel. Aluguel é uma conta de despesa. Todas as despesas são debitadas. Débito de R$2.500. Como que eu paguei esse aluguel? À vista em cheque. Se é em cheque, sai do banco. Banco é uma conta do ativo, ele é um bem. Quando sai o valor, a gente credita. Então, esse é o exemplo de número 5. Pessoal, eu dei um exercício muito semelhante a esse, acho que foi o último exercício que eu dei para vocês na sala de aula antes do recesso. Tá, eu mudei aqui alguns valores, algumas nomenclaturas, mas foi praticamente igual. Eu me baseei no nosso último exercício em lousa para poder trazer o exemplo para vocês. Espero que tenha sido útil para que vocês possam recapitular a matéria. Peguem o caderno de vocês, deem uma revisada, leiam a matéria, tentem refazer o exercício. Tá? Esse vídeo serviu também para que a gente possa relembrar, ter um pouco da minha explicação. Por quê? Porque, de acordo aí com os nossos cronogramas agora EAD, nós vamos chegar no momento que eu vou começar a postar as próximas aulas em vídeo, os próximos exercícios, as próximas atividades, conteúdo. Então, esse vídeo aqui já serve para a gente se ambientalizando com o cenário que está aí por vir. Pessoal, era isso por enquanto com relação à nossa revisão. Se tiverem dúvidas, vamos conversar na nossa sala de aula. A gente tem um canal de comunicação sempre com relação à revisão. Assunto novo nós ainda não estamos encaminhando, ok? Um grande abraço. Tchau.